Pessoal, eu estou aqui para fazer um estudo de caso desse produto que eu criei acho que tem um mês e meio mais ou menos que eu rodei, e todos os problemas que eu passei aqui, eu tenho certeza que você está passando ou ainda vai passar assim que começar a rodar a sua primeira oferta. Então, se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha aí com um amigo que está iniciando agora, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então hoje eu vou te ensinar 3 coisinhas: como eu criei uma oferta, como modelei uma oferta que já estava escalada para esse funil, como eu criei um MVP em 3 dias e vendi no terceiro dia de campanha, e como um ajuste de headline me fez sair de 2 vendas por dia para 11 vendas por dia com um investimento muito baixo. E só para deixar claro aqui, né, esclarecer que essa modelagem foi um pouco diferente. Por exemplo, o produto de emagrecimento. Só que eu não fiz isso. Eu peguei, vamos dizer assim, um exemplo. Eu peguei um produto de emagrecimento e utilizei a mesma estrutura para um produto de queda de cabelo, por exemplo. Mas eu vou dar aqui o exemplo mostrando o que foi que realmente aconteceu. Então, inicialmente, eu decidi primeiro modelar a oferta, criar a estrutura, entender os porquês do que aquilo ali estava funcionando, e utilizei a oferta que estava escalada para o nicho que eu estava trabalhando. E eu vou mostrar aqui agora qual foi essa oferta. Para que vocês não cheguem lá e copiem, né, e para que meu nome não fique queimado, eu vou tapar aqui o nome da oferta, mas esse foi o ponto inicial. Esse é o ponto inicial da oferta que estava escalada na época. É um funil dinâmico de quiz, né? No caso, que eles estavam rodando, não era uma página de vendas aberta, era um funil de quiz, ou seja, as pessoas saíam do anúncio e caíam na página desse funil de quiz, que as pessoas faziam algumas perguntas e esse quiz ia se adaptando às respostas que essa pessoa ia dando para essas perguntas, tá? Então, a oferta que eu modelei foi uma oferta de impotência sexual, né? Que era uma oferta para homens, né? O nicho era um público masculino. E eu modelei essa oferta para um nicho totalmente diferente, que essa aqui foi a minha oferta, que era um produto que ajuda as pessoas a tratarem um refluxo gástrico. Se vocês forem analisar, vocês vão ver que a estrutura está muito parecida. Eu só alterei aqui inicialmente a headline, porque eu alterei a headline, não coloquei toda essa headline grande, porque lá no anúncio eu já venho trazendo todas as informações que a pessoa precisaria saber para que ela fosse se interessasse em chegar aqui nessa etapa do funil. Então, quando ela está lá no anúncio, ela já se interessa pelas coisas que eu tenho para falar para ela, e a headline que ela poderia ver aqui, ela já está no anúncio. E quando ela chega aqui nessa primeira etapa do funil, ela já só vai precisar responder algumas perguntas de forma mais simples. Tanto que esse funil tem 22 perguntas e o funil que eu criei só tinha 16 perguntas. Então esse foi o primeiro ponto. Eu modelei toda a estrutura da oferta. Então se você entrar aqui nesse site, por exemplo, deles, você vai ver que vai ter algumas perguntas que ele vai respondendo. Por exemplo, você é homem de idade entre 18, 30, 40 ou 50 anos. A pessoa clica aqui e ela vai para uma segunda etapa, que são perguntas estratégicas que a gente faz para que a pessoa sempre dê, por exemplo, respostas que a gente quer que ela dê, para que incentive ela a querer saber mais, né? A saber qual seria a próxima pergunta, a saber qual seria a próxima resposta. Então, por exemplo, aprenda um método que vai te ajudar a durar, né? E resgate a sua potência. Iremos personalizar um plano exclusivo para você. Qual é a sua idade? Aí o cara vem e responde 18, 19 anos. Clicou, vai receber a próxima pergunta. Mas para você saber quais são as perguntas, você teria que ir respondendo essas perguntas, essas questões aqui. E não é isso que eu vou falar aqui no vídeo. Eu só vou explicar aqui quais foram os conceitos que eu utilizei para fazer a modelagem da oferta, né? Então, todo o funil eu modelei para um nicho de refluxo, tá? E cara, a modelagem de oferta não é uma coisa que você simplesmente vai chegar aqui, você pegou tudo que foi criado e você vai adaptar para o seu nicho, né? Que foi uma coisa que eu fiz, eu adaptei, mas não é simplesmente isso. Por exemplo, não é simplesmente isso.
é você entender qual é o público que você está atingindo. Então, fora essa pergunta aqui, que foi uma pergunta muito simples, né, uma pergunta muito abrangente, por exemplo, que são perguntas que qualquer pessoa poderia responder. Idade é uma coisa generalista, então qualquer nicho você pode perguntar a idade que a pessoa irá responder da mesma forma. Ela vai responder a idade dela. Mas quando você entende o seu público, você começa a fazer perguntas que interessam aquele público. Então, por exemplo, aqui no nicho desse impotência sexual, você vai fazer perguntas referentes a esse problema. Aqui não. Nesse meu nicho não. Eu faço perguntas referentes aos problemas que as pessoas sofrem, que são problemas de refluxo gástrico, problemas de intestino, problemas de alimentação. Então, até na forma de comunicação, eu tento me comunicar da forma que as pessoas que têm esses problemas, elas se comunicam. E como é que eu sei disso? Fazendo pesquisa de mercado. Fazendo pesquisa de mercado para simplesmente não chegar lá e copiar a oferta, né? Ou moderar a oferta de uma forma mais crua possível. E sim, de uma forma mais inteligente. O que eu faço? Eu entro em canais do YouTube que tem essas perguntas, eu entro nos canais, aliás, que tem essas questões, eu entro nos vídeos sobre refluxo que tem mais visualizações, que tem mais comentários, e eu vejo como é a comunicação das pessoas nesses comentários, vejo como são as comunicações dos médicos que tratam esses problemas, e com isso eu consigo fazer perguntas estratégicas que as pessoas que têm esse problema elas conseguem se identificar e se conectarem. E se elas se conectam com esses problemas, ela vai querer responder a próxima pergunta. E se ela responde a próxima pergunta, ela passa cada vez mais nas etapas do seu funil. Então, esse foi o primeiro ponto na modelagem da oferta. O segundo ponto foi a criação do MVP. Tá? Esse aqui foi o MVP que eu criei, né? Então, o produto era basicamente um e-book, um método inovador para acabar com o refluxo gastroesofágico. O nome está difícil de falar. Mas esse produto foi um PDF criado com inteligência artificial com base em estudos que eu fiz e conhecimentos que passei para ele criar. Por exemplo, eu fiz algumas pesquisas sobre esses problemas aqui de refluxo gástrico e eu dei alguns prompts específicos para o ChatGPT criar esse e-book aqui para mim. Óbvio que esse aqui foi um MVP, então tinha uma versão muito melhorada aqui para entregar para a pessoa depois que eu validei. Então assim, para a criação do MVP eu segui os mesmos prompts que eu utilizei que eu fiz o vídeo aqui algum tempo atrás falando sobre prompts e como você pode criar e-books em até 2 minutos. Então a criação do MVP é muito rápida. É literalmente um mínimo produto viável. Acho que é Minimal Viable Product, não sei como é que se fala, né, em inglês. Mas é basicamente um produto mínimo viável que a pessoa tem que receber para um produto que funcione, né? De forma mínima. O que seria de forma mínima? Um conteúdo que a pessoa vai ler e ela possa aplicar aquele conteúdo. Não necessariamente tem que ser tudo completo, mas para que você não perca tempo na criação do seu produto e coloque ele para rodar. Porque se você for desenvolver o produto de forma completa, inicialmente você pode passar 1 mês, 2 meses, e quando você for criar a sua oferta, você já está desanimado e você acaba nem fazendo. Então você precisa fazer o seguinte, gastar energia em pesquisa de mercado e encontrar ofertas que estão validadas, encontrar modelos de ofertas que estão validadas, fazer uma pesquisa de mercado, desenvolver a sua oferta, passar 1 mês se for necessário com isso, e gasta 2 dias para criar um MVP. Criou, se coloca para rodar. Você começa a ter os primeiros resultados, os primeiros frutos, você viu que vai validar, você já começa a desenvolver o produto completo. Então, essa foi a criação do MVP. Agora vamos partir para a parte prática, que eu sei que é o que vocês querem. Então aqui na parte prática, na criação das campanhas, que eu sei que é o que vocês mais querem saber, só que isso aqui é o de menos, porque como até a galera fala, né? Copy ruim com tráfego bom não vende, mas copy boa com tráfego ruim vende. Então essa aqui é basicamente aperto de botões e ferramentas, a parte mais importante é a parte da criação da oferta, o entendimento do seu público e saber como se comunicar. Depois é que você vai se preocupar com a parte ferramental. Mas vamos lá. Então no primeiro dia de campanha eu tive esses resultados aqui, ó. Eu não vou mostrar aqui o gerenciador, eu posso mostrar até no final do vídeo, mas eu não vou mostrar aqui agora, vou explicar o que foi que aconteceu. No primeiro dia de campanha eu subi 3 conjuntos, foi uma campanha CBO que deu prejuízo. Essa campanha CBO eu subi com um orçamento, eu acredito que foi de R$12 por conjunto, mas em todos os conjuntos eu consegui não, né? Eu não gastei tudo
E o que acontece aqui, se você for ver aqui, ó, esse conjunto aqui, ele só deu R$ 6 de gastos, porque ele estava com o CPC caríssimo. E detalhe aqui, todos esses conjuntos só possuem um criativo. Ou seja, eu criei uma campanha ABO que possuía um conjunto com um criativo em cada um desses conjuntos, para testar cada criativo de forma isolada. Então, o ticket desse produto, ele era R$ 27, se eu não me engano. Acho que era R$ 27. A comissão era de 24 ou 22. Eu vou ver aqui a comissão de forma íntegra nos próximos dias, no caso, né, das campanhas. Mas o que acontece? Nesse primeiro dia não teve nenhuma venda. Teve 3 initiate checkouts, mas não teve nenhuma venda. Qual foi a minha análise aqui? O criativo que ele teve, gastou R$ 6, por exemplo, e ele não teve nenhum initiate checkout, eu vou pausar e vou manter os outros criativos que tiveram initiate checkout. Só que aqui é um detalhe. Por que eu pausei ele logo de início e não deixei ele ativo por mais um dia, por exemplo? Porque eu vi que a oferta, nesse primeiro momento de teste, ela tinha potencial de venda. Por quê? Se nenhum dos criativos tivesse tido nenhum initiate checkout, eu teria deixado os 3 criativos rodarem. Mas como eu vi que nenhum dos criativos, aliás, desses 3 criativos, somente 2 tiveram initiate checkout, eu entendi de forma dedutiva que se os 2 aqui não tiveram initiate checkout e esse aqui não teve, isso quer dizer que a oferta tem potencial. E esse criativo aqui, se não teve clique, é porque ele que não teve potencial. Então eu pausei. Esse foi meu raciocínio no dia, porém finalizou o dia sem ter nenhuma venda. Segundo dia de campanha, eu mantive os criativos que deram bom, porém os outros eu não mantive, né? Nesse dia, eu acredito que eu fiz algum erro no link, deu algum erro, que parece que a gente não conseguiu rodar durante as 24 horas todas. Ele ficou de manhã rodando, né? Chegou à tarde também rodando. E no final da noite parece que a gente não estava conseguindo mais analisar o funil. Não sei se teve algum problema lá no site, mas aconteceu algum BO, eu lembro disso, que a gente deixou para ajustar no outro dia, dependendo do resultado que fosse ter. E o que acontece? Segundo dia, mesmo resultado. A gente teve um initiate checkout, só que aqui você for perceber, inverteu. No primeiro dia, o primeiro criativo deu 2 initiate checkout e o segundo deu 1. No segundo dia, o primeiro criativo deu 1 initiate checkout e o segundo deu 2. É o seguinte, galera, começar a investir um pouco de dinheiro é bom porque você vai colocando lá o pé na água devagarzinho, mas demora mais para você ter dados suficientes para você fazer uma análise minuciosa e conseguir tomar decisões mais consistentes. Então, se você vai investir pouco, você tem que saber que você pode investir pouco por dia, mas você precisaria rodar por mais tempo para você conseguir ter dados de forma mais consistentes para você conseguir analisar de forma melhor. Tá? Terceiro dia de campanha, tudo começou a melhorar, performar de forma mais interessante, então eu mantive os mesmos criativos rodando no terceiro dia de campanha e aí a gente já teve o primeiro resultado. O criativo teve 2 initiate checkout e já saiu a primeira venda. O valor da conversão foi R$28, pronto. A conversão foi R$28 porque o produto custava R$37, se eu não me engano, ou era R$34, algum valor nesse sentido. Mas a conversão foi boa, um ROAS de 2,87, foi um ROAS bom. E nesse dia a gente finalizou com um lucro de R$8, porque o primeiro criativo ele acabou tendo initiate checkout, mas não teve nenhuma venda. A gente já entendeu que o produto ele tinha potencial, então foi o que a gente fez, criou mais criativos. Se eu não me engano, nesse dia teria quem abriu aqui o gerenciador, mas nesse dia a gente criou um criativo apenas em outra campanha e duplicou esse criativo que vendeu 2 vezes. Então, se você for ver, 3 vezes no caso, se você for ver, a gente está aqui com 4 criativos, aqui tinha 2 apenas e aqui tinha 4, porque a gente pegou o criativo que vendeu, a gente duplicou 2 vezes e o outro criativo a gente manteve. Tá? Então, se você for ver, a gente teve nesse quarto dia de campanha já 14 finalizações de compras e 4 compras aprovadas. Então a gente gastou aqui R$42 e voltou R$115 com 16 centavos. Esse valor foi muito bom porque a gente entendeu já que
produto tinha potencial de vendas, tanto que ele começou a vender. Aliás, tanto que ele começou a ter immediate checkout. A gente só precisava esperar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência e entender qual era o criativo que ia fazer essa primeira venda sair. A primeira venda saiu, a gente foi aumentando aos poucos o orçamento. E foi o que foi acontecendo. A gente aumentou o orçamento e começou. E nesse quinto dia de campanha, a gente já teve um resultado um pouco mais desagradável. Porque é assim, galera, é assim que acontece. O primeiro dia pode ser bom ou pode ser ruim. No outro dia pode ser bom ou pode ser ruim. A questão é a seguinte, você tem que entender o funil como um todo. Você tem que fazer análise do funil como um todo. E eu sei que para quem está iniciando é mais complicado, porque você não quer esperar 7 dias para ver se vai dar resultado enquanto você está torrando o dinheiro, né? A menos que esteja dando lucro para você. E eu sei que a ansiedade pode bater, mas você tem que entender o seguinte, você não consegue tomar decisões consistentes se você não tiver dados. E para você ter dados, você precisa colocar uma grana aqui na plataforma. Então, não tem muito para onde correr. Você precisa colocar o dinheiro lá, deixar a ansiedade de lado e colocar o valor que você pode também, tá? Então, nesse quinto dia já não foi tão agradável, mas a gente conseguiu manter o lucro. O que aconteceu? A gente gastou aqui um orçamento de R$32 e teve 9 immediate checkouts e 2 vendas apenas. A gente manteve um lucro, só que foi um lucro mais baixo. Porém, nesse dia, eu me lembro que, apesar de que aqui está com o nome lucro, nesse dia a gente não teve venda aprovada. Teve 2 Pix gerados, porém as vendas não foram todas aprovadas. Na verdade, não foi nenhuma aprovada. Então, nesse dia a gente gastou e não vendeu nada. De forma prática mesmo, né? As pessoas geraram Pix, mas ninguém pagou. O que foi que a gente fez? A gente percebeu, a gente estava utilizando a tag do Google Analytics para analisar o funil. Foi o que a gente fez. A gente percebeu que tinha uma quantidade de pessoas que estava saindo no meio do funil. Então, nesse dia, o ajuste foi feito em uma headline do funil e descobrimos isso analisando o Google Analytics, observando o abandono de pessoas no site. No caso, a gente percebeu que tinha acho que era a 4ª página aí do funil, do quiz, que estava tendo um grande abandono de pessoas. Foi o que eu fiz, eu vi qual era a headline que estava lá e eu alterei essa headline, deixei ela mais persuasiva e gerando mais desejo para a próxima pergunta. As pessoas respondiam e elas passaram a sair para a próxima pergunta, ou seja, ela não estava mais abandonando o meu quiz. E esse foi o resultado depois do ajuste da headline. A gente saiu de 2 vendas por dia. Na verdade, eu coloquei aquele título lá para chamar atenção, mas a gente saiu de 2 vendas por dia no dia anterior para 11 vendas, a um total de 50% basicamente da quantidade de immediate checkouts que a gente estava tendo no site. Ou seja, antes a gente levava 10 pessoas e convertia 2 pessoas lá de checkout. Nesse aqui, a gente levava, um exemplo, 10 pessoas e convertia 5 pessoas. Estava quase na metade. Nesse dia a gente gastou R$124 e voltou 316. E nesse dia todas as vendas foram aprovadas. A galera gerava o Pix e pagava. A gente tentou fazer uma pré-escala aqui nesse momento, mas começou a desandar um pouco. No 7º dia a gente começou a ter prejuízo novamente. A gente fez uma análise do funil, né? A gente já vinha colocando um valor bom por dia, apesar de ser pouco. A gente vinha colocando um valor interessante, porque, por exemplo, a gente aqui gastou 124. Nesse próximo dia, eu me lembro que a gente tinha colocado um orçamento de R$200 para gastar no dia. A gente já estava fazendo uma pré-escala, só que chegou no meio do dia e a gente viu que não ia dar muito certo e a gente pausou as campanhas. Mas no total do dia a gente gastou R$76. Teve 18 immediate checkouts e só teve 2 vendas. E nenhuma dessas vendas, na verdade, elas foram pagas. Então a gente teve aqui um prejuízo de R$76. Aqui está marcando R$57, mas na verdade a gente não fez esses R$57. A gente teve um prejuízo de 76 porque as vendas não foram efetivamente pagas. E nessa etapa aqui de funil, que é basicamente na etapa de validação, eu não gero Pix. Quando a pessoa gera Pix, eu não mando mensagem para ela. Não mando. Eu simplesmente espero que o funil ele dê resultado por si só. Independente da pessoa gerar Pix, eu mandar mensagem para ela não. Eu espero que a oferta ela se valide dessa maneira. É uma coisa que eu tenho na minha cabeça, posso estar errado. Você pode até falar aí que eu posso estar errado. Se quiser comentar, deixa aqui o seu comentário. Mas é isso que eu imagino. Que se a oferta ela é boa, ela vai fazer as pessoas se convencerem por elas mesmas.
e mandar mensagem no WhatsApp, mandar mensagem para converter, é um incentivo a mais que eu faço para elas, mas isso em um momento de escala para eu conseguir ter lucro, tá? Então depois disso aqui, o que aconteceu? Eu passei mais uns 5 dias testando algumas variações do funil, passei mais uns dias testando algumas variações do funil, mas tanto no quiz quanto em alguns criativos, chegou um momento em que eu perdi a paciência e simplesmente desisti do produto. E essa foi a realidade. Se você está tentando validar uma oferta e está passando por esse problema, saiba que é o seguinte, eu não tive paciência para continuar com esse produto, porque eu estava em outro projeto, mas se você entender os princípios e você entender que você precisa tomar decisões baseadas nos números que você tem disponível e no conhecimento do público que você está querendo atingir, você consegue tomar decisões corretas e conseguir analisar o funil para desistir do produto se for necessário ou continuar nele se for necessário. E esse aqui foi o resultado do projeto do ProReflux, era o nome do produto. E o que acontece? Esse aqui foi o resultado do que a gente fez, de quanto que a gente gastou, a gente investiu no total em um período aí de basicamente 10 dias, 608 e voltou 719 com lucro de 111. Na verdade o lucro foi menor, a gente basicamente empatou porque teve alguns Pix que foram gerados e não foram pagos. A gente teve aí um CPC de média de 68 centavos, com um CTR de 5,58 a taxa, porque eu criei um criativo que modesta parte falando aqui, era muito bom, porque eu realmente chamava muita atenção. Uma conversão da página aí de 10,55%, uma taxa muito boa. Porém, eu acabei me estressando com esse produto e simplesmente decidi desistir dele. Talvez eu volte com ele em algum outro momento. Se vocês quiserem que eu volte e teste esse produto para ver se eu consigo fazer ele virar, comenta aqui produto escalado. Deixe seu comentário aqui escrito produto escalado, que eu vou pensar se eu faço uma série aí tentando validar esse produto em um prazo aí de alguns dias. Não vou dar prazo, porque eu não sei em quanto tempo que eu posso fazer isso, mas se você quer ver esse processo todo, comenta aqui produto escalados, deixa o seu comentário, tá? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido e que tenham entendido que o processo mais importante não é o processo de fazer campanhas, o processo mais importante é entender a mente do seu público e criar uma oferta. Depois que você fizer isso, cara, a campanha é o de menos. Então, se vocês tiverem gostado desse conteúdo, curta, deixa o seu comentário, ativa o sininho de notificações e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!